Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele define os seus resultados. Nosso objetivo é destravar a sua mente para que dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça. Aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. E hoje, então, nós alcançamos o nosso 5º episódio, né, Rê? Exatamente. É verdade. Renata, então me conta um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Então, acho que o assunto de hoje também é muito interessante. E a gente pode começar pensando assim. Imagina que a nossa mente financeira é como se fosse uma casa. E essa casa ela é construída desde a nossa infância. Desde quando a nossa relação com o dinheiro, a gente nem percebia muito essa relação, né? A gente estava iniciando sem perceber. A decoração dessa casa, ela é formada pelas crenças da nossa família. E as visitas dessa casa são as redes sociais, os nossos amigos, as experiências, né, que a gente vive. E com isso, né, vai se construindo, então vai moldando, né, o nosso pensamento sobre o dinheiro. Cada um vai deixando um pedacinho de si lá dentro, né? Vai levando um presente, digamos assim, uma decoração nova. Exatamente, é como se um colocasse um quadro, o outro uma almofada, o outro algum móvel, e assim vai, né, se construindo. Aquilo ali de uma forma que que não é, na verdade, a tua própria construção, né? Tu tá vendo algo se formar e que não de fato é o que tu realmente criou sobre a percepção, né? Exatamente. E quando a gente daí tenta, né, organizar a nossa vida financeira, é onde essa bagunça começa a fazer diferença. A gente começa a organizar todos esses quadros, organizar a decoração de acordo com o que a gente quer fazer, né? De acordo com o que a gente gosta. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre essa casa do dinheiro, né? E, de fato, não só como a gente construiu, mas como a gente vai redecorar essa casa, com novas crenças sobre isso, né? Uau! É um assunto extremamente importante, eu acho, né? Porque é o início do contato que a gente tem em relação às finanças, de fato, Exatamente. né? É aí que a gente começa com o nosso modelo financeiro, né? A partir da nossa infância que vai sendo construído tudo isso. Com certeza. E é onde a gente vai precisar, então, ter muita coragem, muita clareza, mas principalmente, Carol, consciência. A conscientização eu acho que entra sempre como um primeiro passo aí para a gente conseguir organizar essa decoração toda de acordo com quem a gente é de fato, né, Rê? E eu acho que esse assunto, né, o que de fato a gente aprendeu sobre dinheiro lá na infância impacta muito mais do que a gente pode imaginar hoje na nossa vida adulta. Eu sempre ouço relatos, né, de muitas pessoas que carregam crenças até hoje, né? Carregam essa influência na vida infantil, na criação, sobre como era o dinheiro nas suas casas. Nossa, na hora que os meus pais falavam sobre dinheiro, era sempre brigas. Ou na hora ou não tinha esse assunto na minha casa sobre dinheiro, nunca fiquei nem sabendo nada sobre isso. E tudo isso forma a nossa visão sobre o dinheiro, né? Parece que as crianças não estão enxergando aquilo ali acontecer. Os pais, muitas vezes, acham que eles não estão entendendo. Mas as crenças sobre o dinheiro começam desde a infância, de fato. Já está sendo formada, né? Já está sendo formado, exatamente. E uma das coisas que eu acho que é importante aqui, e da gente falar sobre uma atitude, né? É tentar buscar na memória o que a gente o que a gente via na nossa família acontecer sobre dinheiro. Quais eram as principais frases que aconteciam ali naquele, né? Muitas pessoas relatam frases como dinheiro não traz felicidade, é uma das frases que é muito comum a gente ouvir. Dinheiro corrompe as pessoas. Então, na nossa infância, tudo isso foi sendo construído, né? De uma forma que nos prejudica hoje em dia. Acaba prejudicando a gente lá no futuro, quando a gente adultece e a gente começa a ter que lidar com o dinheiro, tudo isso acaba voltando muito, né? E eu acho que é um processo bem interessante a gente revisitar e entender, muitas vezes, o que está acontecendo, o que foi dito lá na infância e que a gente talvez carregue até hoje, né?
Exato, Carol. E é muito louco essa questão, né, da infância quando a gente traz, mas é justamente ali que a gente entende, né, no início do relacionamento com o dinheiro, o que que de fato é certo, o que que é errado, o que que é normal, o que que não é. E muita gente, né, nesse início de relacionamento, onde aprende muito com os pais, ouve dos pais as frases assim: "Isso aqui é muito caro, não vou conseguir comprar", ou "Não tenho dinheiro". Então, muitas pessoas, né, Dinheiro passam. não nasce em árvore. Exatamente. Muitas pessoas, né, têm essas frases ouvidas dos pais na infância, e isso vai moldando, né, pensamentos de escassez e de excesso na vida adulta, né, como tu comentaste, quando a gente adultece. Então, por exemplo, né, pensamento de escassez. Quando os pais falam que isso é muito caro, não tenho, e sempre, né, nutrindo essas falas, a criança na vida adulta pensa que o dinheiro vai acabar a qualquer momento. Eu preciso guardar muito, não posso gastar. Então começa a formar aquele pensamento de escassez. De que o dinheiro acaba em algum momento, né, Rê? É, E principalmente, uma das coisas que eu acho que muito se trouxe, todo mundo tá cansado de ouvir a frase que dinheiro não traz felicidade, e que eu acho, assim, que a gente tá fazendo comparação que não dá nem pra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que. E, inclusive, acho o contrário dessa frase, né? A minha opinião é que eu acho que dinheiro traz, sim, felicidade. Ele com traz certeza. paz, ele traz liberdade, ele traz. Inclusive, alcançar coisas que tu jamais imaginou, ou alcançar coisas que tu quer alcançar na tua vida. Então, para mim, o dinheiro traz felicidade, sim. E a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa É, tirar essa visão que as pessoas têm de que dinheiro é ruim, de que sim. dinheiro não. Enfim, né? Que a gente não quer mais dinheiro, que a gente não vai alcançar a felicidade assim. A felicidade, ela independe em alguns momentos. E eu gosto bastante de uma frase que eu ouvi de um pastor, que ele fala: dinheiro não traz felicidade, mas e a pobreza traz? É Exato. algo que a gente também tem que pensar sobre isso, né? E inclusive a gente precisa desmistificar nesse sentido, porque o dinheiro, tudo é sobre o dinheiro, né? Ah, o dinheiro traz felicidade ou não traz, no sentido que fica parecendo algo ruim mesmo, né? Então, se a gente começa a transformar que o dinheiro é uma ferramenta, ele é um aliado, desconstruir isso, né? Que é o dinheiro, e sim é sobre o quê? É sobre os nossos planos e os nossos sonhos. Então, é exatamente como tu falou, por isso que ele traz felicidade, porque ele é, né, o que de fato representa a nossa vida, quais são os nossos objetivos, o nosso propósito da vida, né? A gente consegue usar ele como uma ferramenta para alcançar vários Exatamente. objetivos, né? Então, por que motivo ele não traz felicidade se ele vai trazer os teus sonhos? Exatamente. As pessoas, eu acho que usam muito isso como uma crença, ou até mesmo aquelas desculpas que a gente acaba utilizando para nos enganar, né? É. Eu acho que existe muito isso também, que as pessoas não falam sobre isso claramente. Exato, até como uma situação, né? Ah, porque eu não tenho, vou usar isso às vezes até como uma desculpa, né? É onde a gente começa a ter que ter consciência sobre isso, né? O que que de fato é isso que eu tô falando? Por que que eu tô falando isso do dinheiro? No fundo tem que ir, né? Tem que buscar É, lá na decoração inicial da nossa casa, né? Nas exatamente. nossas crenças iniciais. E Carol, e assim como eu comecei no início falando sobre a escassez, a gente também tem o excesso, né, que a gente aprende com os nossos pais. Por exemplo, né, tem pessoas que podem ter nascido numa família que os pais sempre falaram: eu vou dar um jeito, a gente parcela isso no cartão, a gente nem vai sentir. Com um descontrole, né? Exatamente. E são adultos que vão estar replicando isso, que não vão formar, por exemplo, um planejamento porque vão ter excesso de confiança. Porque por mais que ganhem bem, por exemplo, né? E inclusive eu tenho relatos disso, né? De clientes, enfim, que, né, que já me passaram, né? Essa mesma história, né? Renata, eu confio, porque eu ganho bem, né? Enfim, eu atendo muito, né, médicos, por exemplo, e a gente vê muito nesse segmento, né, que de fato, né, eles têm, né, acabam tendo muito dinheiro e pensando, né, nesse excesso de confiança. Eu vou dar Exatamente, conta. exatamente. O excesso de confiança, ele também não é bom quando a matemática não vem acompanhada, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito que essas pessoas acabam pensando pouco na parte matemática e acabando exclusivamente cumprindo ali com os objetivos de se mimar, digamos assim, né? Então, uma das frases aí da Virgínia, que Uhum.
viralizou em todo mundo queria postar mimimei. Ah, é verdade. E isso acaba sendo um comportamento de fato, né? A gente acaba não pensando no amanhã, a gente quer um mimo para nós, e mimos muitas vezes que acabam sendo muito mais prejudiciais no longo prazo e que a gente não faz nem ideia do que está acontecendo por falta de um planejamento, por falta de uma organização e também porque as pessoas muitas vezes, Rê, elas têm um problema que eu acho que ele não é pensado, que é sobre a alta responsabilidade de ter dinheiro. Então, a gente também não fala sobre isso, sobre a responsabilidade que é ter dinheiro na conta. Então, é muito mais fácil a gente se livrar do dinheiro. Vou gastar porque foi o que eu aprendi, é mais fácil. Eu não vou precisar aprender sobre investimentos, porque eu não tenho dinheiro na minha conta mesmo. E aí, a partir disso, então, não vão a fundo num planejamento, não vão a fundo em cuidar do seu próprio dinheiro, do seu tempo que está sendo gasto para construir aquilo ali. E eu acho que isso também é um dos pensamentos que a gente deve levar para a nossa vida. É muita responsabilidade ter dinheiro. Sim. Porque tu precisa tomar decisões importantes. Então, é melhor, talvez, a gente nem ter isso. Também faz parte, né? Dessas nossas crenças que a gente carrega. Crenças inconscientes, né? Sim, Carol. E eu acho que algo que se conecta muito, né, com isso que a gente traz da infância e que começa a se materializar na vida adulta são exatamente isso que tu estava começando aí, né, a explanar, que são as nossas crenças limitantes, né? Uhum. É, exatamente. As nossas crenças de não sou bom com dinheiro, investir não é para mim, não entendo dessas coisas, sou péssima em matemática. Então, eu acho que tudo isso acaba gerando comportamentos que não condiz com aquilo que realmente tu deveria encarar de frente, né? Que tu teria que ter a responsabilidade de olhar para os teus números, de abrir o teu aplicativo e de realmente encarar isso de frente. Essas crenças limitantes, elas são, né, muitas vezes ideias, então, vindas, né, desde a infância e que não são tuas. Então, é onde agora realmente é onde tu fala, né, de se responsabilizar, de trazer isso para a vida adulta e tu começar a redecorar essa casa. E além, né, dessa alta responsabilidade que é ter muito dinheiro na conta, existe também medo de ganhar dinheiro, né? Com Muitas certeza. pessoas têm medo de ganhar por não saber o que fazer a partir disso. E aí entra um comportamento uma crença, na verdade, né, que é melhor estar naquele lugar ali já conhecido do que realmente ter que enfrentar a alta responsabilidade de ganhar dinheiro. E muitas vezes isso acaba influenciando em toda a tua vida, né? Tu não consegue adquirir a responsabilidade de ter mais dinheiro justamente porque tu carrega um medo. Medo de, muitas vezes, te afastar da tua família porque tu tá ganhando mais. Medo, muitas vezes, de não ser mais aceito em algum ambiente. Então, De pertencer. de pertencer, exatamente isso. É. E nisso também se enquadra a culpa, né? Por exemplo, eu ganho muito e a minha família não ganha, o que que eu faço? E acaba gerando esses bloqueios invisíveis, né? E isso prejudica muito, né? Enquanto que tu poderia estar mudando a tua mentalidade, enxergando com uma mentalidade de abundância em vez de escassez, né? De excessos, e trazer isso como dinheiro realmente como uma ferramenta, como algo bom. Desvincular disso, não precisa ter, né, essa culpa, e sim enxergar isso, né, o dinheiro, as tuas conquistas, os seus sonhos como algo bom. E inclusive, né, tirando essa culpa e pensando que ter dinheiro pode até ser excelente em questão até de propósito, onde tu pode até estar ajudando, por exemplo, alguma causa, né? Com certeza, ele é uma ferramenta, ele é um É. meio que a gente tem para alcançar ali vários sonhos, vários objetivos, várias pessoas, fazer o bem. Por que o dinheiro não pode ser atrelado a isso, né? A gente fazer o bem ao próximo, a gente Exato. ajudar o próximo. Então, eu acho que modificar as nossas crenças, entender quais são as crenças que a gente tem da nossa infância, entender o que a gente carrega com a gente, quais são os nossos medos, os nossos anseios e
e não ter mais o medo, de fato, de encarar números, encarar, aprender um pouco mais sobre investimentos, encarar, fazer um planejamento financeiro, né? Ter a responsabilidade. Muitas vezes as pessoas preferem não ter a responsabilidade e jogar isso lá para o teu eu do futuro, o eu do futuro de muitos anos, que ele que vai resolver, e aí tu chega no teu futuro, porque o tempo passa, não adianta, 60 anos, e aí tu acaba querendo resolver tua vida lá na frente. E aí já está um pouco tarde, eu diria, né? Ou pelo menos um prazo bastante adiantado para te começar a pensar nisso. A gente precisa começar a pensar, entender as nossas crenças, pensar no que a gente quer para nossa vida, entender os nossos objetivos e aí, a partir disso, já começar, então, a fazer um planejamento de fato, né? Com certeza, Carol. E até para, né, fazer um fechamento sobre essa situação, né, de crenças limitantes, eu acredito que o dinheiro, né, a gente tem que pensar assim, que ele não muda quem a gente é. Ele amplifica quem a gente é, né? Então, a gente já tira totalmente essas crenças, né, de pensar que, né, atrelar o dinheiro a algo que é ruim, e a gente pode começar, né, a fazer uma transição para uma vida mais abundante, né, realmente, né, enxergando o dinheiro, melhorando a relação com o nosso dinheiro e entender que isso não é uma virada de chave, é um processo. Né, onde tu vai começar, então, primeiro se conscientizando, né, dessa transformação, desmistificando essas crenças, redecorando isso, para que, de fato, tu comece a mudar a tua relação, tu começar a enxergar o dinheiro como teu aliado, começar a construir, então, uma reserva de emergência e começar, né, a ir, então, para uma ideia mais prática, né, desse planejamento, né? E a abundância, né, Rê, ela está muito relacionada principalmente aos nossos pensamentos. Eu acredito muito nisso. Só que existe um detalhe também, né, que hoje a gente acaba sendo muito influenciado por Instagram, né? Nossa, Eu falo demais. bastante sobre essa ferramenta. Eu acho que ela acaba sendo uma ferramenta uma ferramenta de influência, onde tudo que a gente está vendo ali, a gente acaba também querendo pra gente. A gente recebe muito estímulo o tempo inteiro. E essa influência, muitas vezes, ela não é positiva, né? Porque muitas pessoas, às vezes, acabam vendo que todas as pessoas estão viajando, que todas as pessoas estão fazendo milhões de coisas, que nem é aquilo que tu quer, mas acaba te influenciando o fato de tu querer executar aquilo e acaba também levando Gerando uma comparação, no caso. uma comparação e levando tudo isso para um endividamento, uma falta de planejamento, uma falta de autenticidade daquelas coisas que realmente tu quer para tua vida, porque tu não para pensar nisso, que é o que eu chamo que existe, né, o efeito manada. Né? Que a gente acaba fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo, pelo simples fato de não parar, pensar e refletir. E eu acho que a influência, ela tem que ser muito bem pensada hoje em dia no que tu vai realmente te deixar influenciar. Quem são as pessoas que tu assiste no teu Instagram? Quem são as pessoas que tu segue? O que tu está fazendo em relação aos teus amigos, né? Quem são os teus amigos? Qual é a influência que eles estão realmente tendo na tua vida? Hoje em dia, eu acho que a gente precisa, sim, se preocupar com isso, porque a média de tempo que as pessoas passam hoje no celular sendo influenciados para comprar, seja o que for, né? Mas existem muitos objetos. Ah, tem que comprar Enfim, no meu Instagram aparece o whey, a creatina, o livro, tudo, né? Nós somos bombardeados hoje em dia, né, de tanta publicidade, de tanta informação que a gente deve fazer isso. E realmente, o nosso cérebro ali naquele momento, ele acaba querendo também, né? A gente acaba sendo influenciados nesse sentido. Tu não parou para pensar no que tu quer e acaba gastando o teu dinheiro à toa, sem fazer o teu planejamento de futuro, o teu pensamento de longo prazo. Carol, eu concordo plenamente. Hoje, quem mais nos influencia são as redes sociais, né? Inclusive, até falei no meu Instagram esses dias, né? Que eu vinha pensando já há algum tempo, assim, eu acho que eu não estou sozinha, até cheguei a comentar assim, porque realmente a gente passa a maior parte da nossa vida agora hoje no celular, né? O celular é a nossa vida hoje, tem tudo ali. E se a gente não começar a se conscientizar também disso, quem são as pessoas que eu sigo?
o que de fato elas estão me agregando? Elas estão me nutrindo de alguma forma? Ou realmente, de repente, eu estou usando isso, às vezes, até para fugir de alguma coisa, algum problema? Às vezes, porque minha vida financeira está uma bagunça, porque eu não estou conseguindo realizar as metas financeiras que eu me propus ali, né, no final do ano, e a gente já está aqui, né, em abril. Então, a gente precisa, né, começar a se dar conta o que de fato está me levando ali para estar checando o meu Instagram sem nem saber por que eu entrei ali, né? E daqui a pouco a gente vai estar sendo consumido pelo algoritmo, né? A ponto, né, como tu comentaste, vem um patrocínio, daí daqui a pouco ele mandou um meme ali. Eu até, né, tava acompanhando no Instagram esses dias e falava justamente assim, né? Tipo, um vídeo, como se fosse uma sátira, né, para essa situação, onde realmente o Instagram tá controlando a nossa vida. Né? E daqui a pouco tu pesquisa algo ali né, no Google e daqui a pouco já vem, nossa, ele estava me ouvindo, né? Veio exatamente o que eu pesquisei. Então, isso está nos controlando de uma forma que a gente tem que parar e pensar, é eu que tenho que controlar. Né? É eu que tenho que controlar o ambiente onde eu estou, nesse sentido. Inclusive, o Jim Rohn, né, fala muito que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, hoje, a gente convive muito mais aonde? Nas redes sociais. Então, se eu não ficar prestando atenção, né, quem que eu estou acompanhando, quem que eu sigo, quem que eu estou ali curtindo, né, quem são essas pessoas, a gente não vai se dar conta, né, de fato, o que isso está nos impactando na nossa vida, né? E até mesmo na nossa vida financeira. Com certeza, Rê. E falando, então, um pouco sobre essa questão da influência, né? Que a gente acaba sendo influenciado o tempo inteiro, que a gente recebe estímulos o tempo inteiro, como tu bem mencionaste, essa questão de falar que eu tô procurando um colchão e esse colchão fica aparecendo o tempo inteiro no meu Instagram, como um patrocínio, como, né? Enfim, tudo isso acaba gerando até um efeito manada, né? Sim. Existe um inconsciente coletivo dentro de tudo isso, que nada mais é do que a gente, por exemplo, atrelar bolsas caras, carros caros a ter dinheiro, a gente querer isso mesmo sem a nossa realidade de fato acompanhar tudo isso, porque a gente quer mostrar que a gente também tem riqueza, que a gente também tem sucesso, que eu acho que o dinheiro e o sucesso, eles estão muito atrelados, né? As pessoas acabam entendendo muito, devido a esse efeito manada de que dinheiro e sucesso são coisas que andam junto, e todo mundo quer ter um pouco, né? Quer mostrar um pouco dessa questão de que também foi bem sucedido na vida, então a gente quer provar, a maior parte das pessoas querem provar isso a partir de itens. E aí a gente acaba atrelando, né, essas postagens de recebidos em casa, de ter closets enormes, né? O que as blogueiras Muitas bolsas de marcas de muitas luxo. bolsas de marca de luxo, muitos sapatos de marca de luxo, e que isso está atrelado ao sucesso. Exato. Tanto que muitas pessoas acabam até inventando uma vida fake nesse sentido, alugando um carro, alugando uma casa para tirar fotos, para tentar mostrar que aquela pessoa é bem-sucedida. Então, esse efeito manada que a gente acaba sofrendo dentro do Instagram muito, né? A gente acaba sendo muito influenciados, acaba nos prejudicando. E a única pessoa que acaba sofrendo é a gente mesmo. Exatamente. São as pessoas que estão ali tentando parecer algo que não são, ao invés de estarem com os pés no chão e executando algo que está de acordo com a realidade, pensando em como melhorar, ou em como se organizar, ou, né, enfim, fazer o tal do planejamento, né, que a gente tanto fala aqui. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Com certeza. Então, para fechar aqui hoje o nosso 5º episódio, como de praxe, eu e a Renata, a gente sempre traz uma pergunta reflexiva ou um textinho que a gente acha legal. E eu quero deixar aqui uma pergunta que talvez possa fazer com que tu reflitas, tá? Será que as tuas maiores dificuldades financeiras são realmente um problema de dinheiro? Ou será que o teu dinheiro só obedece o que tu acredita ser possível para ti? Porque, no fundo, dinheiro não tem opinião. Olha que forte, né? Quem tem opinião sobre ele é você. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Até mais.